Olá, eu sou Mafuane Oliveira, eu sou arte educadora, sou contadora de histórias e hoje fui convidada para falar deste livro aqui, Mesma Nova História. Um livro que eu já mediei algumas vezes, já contei oralmente essa história, mas tenho um prazer porque eu também sou uma das coautoras desta publicação, em parceria com meu amigo Everson Bertucci e João Vaz, o ilustrador. Mas quando vamos começar essa história, precisamos pensar primeiro sobre o título. Como que essa história pode ser nova e pode ser a mesma ao mesmo tempo? Ela tem uma pergunta norteadora, que é: o que pode florescer entre uma velhinha que está perdendo a memória e um menino que só pensa em jogos eletrônicos? E essa história, ela começa assim, então. Vou ler alguns pedacinhos para vocês. Num lugar muito distante, que poderia ser aqui, e num tempo tão incerto que poderia ser agora, existia uma senhora muito animada, que contava causas, cantava, dançava, pintava e bordava. Ela morava sozinha e as vozes do rádio lhe faziam companhia, até que com o passar do tempo começou a perder a memória. Não lembrava do dia anterior, do gesto anterior, da palavra anterior. Esqueceu-se de como ir ao mercado, apagar a luz, ligar o rádio, tomar banho, fazer comida. Até o ponto do bordado, ela esqueceu. Assim como o nome dos netos, dos bisnetos, dos filhos. Só não esquecia uma coisa, uma história. Que foi casada com um almirante que teve 20 filhos. 3 morreram como bravos heróis de guerra. 2 foram morar em outro país. 4, ela nem sabia por onde andava. 6 moravam na vizinhança e 5 viraram anjinhos lá no céu. Dizia que os girassóis lhe traziam uma enorme alegria, mas nunca lembrava o porquê. E a partir desse esquecimento da avó, ela começa a ter ímpetos de querer comer muitos docinhos, de querer colocar a mão dentro da água do vaso sanitário, de querer saltar pela janela, porque ela dizia que havia muita vida lá fora. Ela deseja ter mais experiência, ter mais aventuras. E não tem como essa senhora ficar sozinha. Alguém precisa começar a cuidar dela. E quem é o responsável por cuidar da avó? Responsável em cuidar não, mas fazer companhia. Justamente o Vicente, um menino. Ele adora ficar no celular, adora ficar no tablet e detesta ouvir as histórias. E aqui então começa este lugar da mesma nova história. Porque esse menino começa a visitar a avó e justamente cada vez que ele leva brinquedos, que ele vai falando o seu nome, a história que a avó vai contando sobre esses filhos, sobre esse marido, o almirante, ela vai se transformando. E eu não vou contar toda para não estragar aqui para vocês toda a história. Uma das minhas ilustrações prediletas do livro é justamente este momento, que é o momento que muda a narrativa. O momento que o celular dessa criança cai dentro da água do vaso sanitário. Ele pifa e então ele começa a se interessar por outros brinquedos. Primeiro, para não ter que ouvir aquela história que a avó contava, que ele achava muito chato. Então, ele leva um carrinho de madeira. E este carrinho faz com que a avó se lembre da mesma história, mas que inclua o carrinho. E o mesmo acontece quando ele leva justamente um peão para a avó. E a avó fala: isso me lembra uma história. E conta a história dos seus filhos, do almirante, mas coloca o peão também no meio da história. O mesmo acontece quando ele leva justamente um aviãozinho de madeira, um aviãozinho artesanal. Eu espero que vocês leiam essa história, que vocês gostem e que haja muitas possibilidades e muitos caminhos de interpretação a partir dessa literatura. Então, optem por ler, optem por aprender, por sonhar e por construir também. Vocês estão livres para construir mesmas novas versões desta mesma nova história. Sempre em contato e valorizando os nossos mais velhos, os nossos avós e a nossa ancestralidade.